Em 26 de outubro de 2014, Dilma era eleita presidente do Brasil pela segunda vez, derrotando dessa feita Aécio Neves. O presidente do TSE, Dias Toffoli, garantia em 18 de dezembro de 2014 que não haveria terceiro turno. Naquela mesma época, procuradores do Paraná já investigavam alguns desvios que ocorriam na Petrobras, que, curiosamente, envolviam personagens investigados há aproximadamente 20 anos atrás e julgados pelo próprio juiz Sérgio Moro, que são, por exemplo, o doleiro Alberto Youssef, e muitas das construtoras, como Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, OAS, por conta de um outro escândalo, muitas vezes maior que o da Petrobras, que foi o escândalo do Banestado. Naquele escândalo do Banestado, apesar das delações premiadas, apesar do volume de dinheiro envolvido, apesar de ter citações de importantes nomes de políticos e empresas, inclusive o da RBS, afiliada da Rede Globo, pode-se dizer que os condenados foram os peixes pequenos. No dia 13 de março de 2016, vai haver uma das maiores manifestações desse país contra a corrupção. Aliás, não é possível negar, em função da documentação apresentada, que muitos políticos do PT, Partido dos Trabalhadores, estariam diretamente envolvidos nesse escândalo. Sim, muitos políticos do PT são responsáveis, devem à sociedade e precisam responder por seus atos perante a justiça. Mas é preciso um pouco de prudência. Se queremos combater efetivamente a corrupção, precisamos conhecer nossos heróis, ou seja, aqueles que se apresentam como os salvadores do país. É preciso perder a ingenuidade, como afirma o filósofo Leandro Carnal, de acreditar que toda a corrupção do país pertence a um único partido. Esse vídeo, amigos, é um desafio à sua mente e à sua capacidade crítica. É um convite para analisar e refletir quem são os grandes heróis da República Brasileira que combatem a corrupção. Vamos começar? Em fevereiro de 2014, Eduardo Cunha, nosso primeiro grande herói, foi eleito presidente da Câmara de Deputados. Aliás, ele derrotou o governo de maneira fácil e foi festejado por toda a oposição. Ao seu lado, sempre encontramos um outro herói da República, Paulinho, do Solidariedade, que chegou em uma manifestação recente a bradar: Cunha, guerreiro do povo brasileiro. Aliás, Paulinho é um dos políticos que mais defende atualmente Eduardo Cunha. Paulinho é paranaense de Porecatu e nasceu em 1956. Ficou famoso por seu sindicalismo que se contrapôs à CUT. Em 2002, já foi vice na chapa de Ciro Gomes para presidente. É um sindicalista que apoia as terceirizações, que na prática permite que o empregador demita os empregados atuais e contrate uma empresa que contratará outros empregados para fazer o mesmo serviço, vai pagar imposto, vai ter lucro e ainda vai sair mais barato para o contratante. E ele diz que isso ainda não vai reduzir os salários dos trabalhadores. Se você é um empregador, diz que isso não é bacana para você. E se você é um empregado antigo, está estourando aço, né? Confessa. Isso ainda não passou, mas vai passar e se vai. Paulinho já foi condenado por improbidade administrativa em 2011, processo que está em fase de recursos, e é investigado por um escândalo de corrupção no BNDES, na Operação Santa Teresa. Mesmo com essas acusações, Paulinho se acha uma pessoa legítima para protestar contra a corrupção. Como diz a musiquinha, a solidariedade vai lascar o Brasil. Já Eduardo Cunha, do PMDB, acho que você já ouviu falar dele. Eduardo Cosentino da Cunha, nascido em 58 no Rio de Janeiro, é o atual presidente da Câmara de Deputados. Parece que ele teve algumas denúncias de corrupção na carreira dele, inclusive a de pressionar uma empresa para recebimento de suborno, usando para isso a estrutura da Câmara de Deputados. E já foi descoberto que ele tinha contas no exterior e que ele mentiu para o parlamento dizendo que não tinha.
Suspeita-se que usa de seu cargo para permanecer no poder. Num país sério, ele seria forçado por seus pares a renunciar. Mas, pelo contrário, afirma que não deixa o filé, digo, a presidência da Câmara, e muito menos o seu cargo de deputado. E por que ele não sai? Por que não botam ele para fora? Todos os deputados são honestos. Tem uma suspeita. Quase 40% dos parlamentares respondem a algum tipo de processo. E 1/5 desses parlamentares respondem no próprio STF. Mas ainda bem que temos a bancada religiosa que tem um freio moral religioso, como disse o Bolsonaro. Só que não. 32 dos 56 parlamentares da Frente Parlamentar Evangélica têm problemas com a justiça. Mas foi bom falar em Bolsonaro, o grande herói da República Brasileira. Jair Messias Bolsonaro nasceu em 1955 e cumpre já o 6º mandato como parlamentar. Famoso por suas declarações polêmicas, como dizer que não estupraria uma deputada, é também um deputado que critica o que chama de apologia ao gaysismo, defende a pena de morte, o armamento dos cidadãos, apoiou os governos militares e defende princípios morais conservadores baseados na fé cristã. Achei essa última parte tão lindinha. Bolsonaro não tem processos investigativos contra ele por cometimento de delitos contra o Estado. Só aquele lance de pescar em área proibida e querer desarmar os fiscais do IBAMA, mas foi considerado assunto irrelevante pela Justiça. Teve o nome citado na Lava Jato, mas pro bem, e o CEF disse que ele não recebeu dinheiro sujo. A única coisa estranha é que ele não sabe se recebeu dinheiro de CEF. Já esquecendo, Bolsonaro nunca aprovou uma emenda de sua autoria em todos esses mandatos. Hoje é cotado como representante da direita conservadora à presidência da República. Confesso, ia ser bem divertido. Ex-militar teria abandonado a carreira por ter que responder a um processo disciplinar sobre a intenção de colocar bombas em quartéis para reclamar de soros baixos. Isso devidamente registrado na revista Veja. E tem mais heróis. Esse outro, bem novo, Kim Patroca Kataguiri, é um paulista que nasceu em 2006. Por diversas vezes, disse que apoiava a cartilha de uma filósofa chamada Ayn Rand, mas já falo dela. Kim ficou famoso por pertencer ao movimento Brasil Livre, um dos que quer o impeachment da Dilma. Kim fez uma passeata até Brasília por esse impeachment e foi recebido por ninguém menos que Eduardo Cunha e um bocado de outros parlamentares. Hoje em dia, ele diz que nunca foi aliado de Cunha. Legal, garoto. Ele deve até cantar para Cunha. Falar a verdade me faz tão bem, assim sem maldade nunca te amei. O amor. Sobre seu amor pela filósofa Ayn Rand, é assim. Rand fazia uma apologia aos empresários e pessoas proeminentes em seu best-seller A Revolta de Atlas. Sabe Vinícius de Moraes, aquele poema operário em construção que comparava patrão ao diabo? Para Rand, o diabo era a classe operária, ao menos os que não faziam valer a meritocracia. Nesse livro de ficção, os bem-sucedidos, inconformados com o crescente aumento do estado de bem-estar social, ou seja, benefícios dados aos pobres pelo governo, vão desaparecendo um a um. E esse evento é investigado pela empresária Deni Taggart. A filósofa Rand, baluarte dos liberais, defendia a ausência total da atuação do Estado no controle das empresas, que saúde e educação deveriam ser pagas pelas pessoas e não dadas pelo governo, e alguns direitos trabalhistas, tipo aqui no Brasil como 13º e férias, por exemplo, somente deveriam existir se fossem livremente pactuados entre empregados e empregadores. Ela, Rand, a filósofa do menino abestado, verdadeiramente acreditava em igualdade de condições em negociações desse tipo.
Muita gente acha que a falecida Rand e seu discípulo Kim estão certos, que o Estado deve deixar as empresas atuarem livremente no livre mercado e o governo não deve dar benefícios aos pobres, tipo Bolsa Família, saúde, educação, nem proteção aos idosos. A aposentadoria deve ser privada, tipo, se você contribuir a vida toda em empresa privada que você contratou quebra, você fica sem aposentadoria, porque isso não é obrigação do Estado. E você o que acha? Esse é o pensamento desse grande novo herói da República das Bananas. Não podemos esquecer do Marcelo Reis, do Revoltados Online, que chama a atenção por pedir dinheiro para lutar contra Dilma. Já chamou a presidente da República de vaca, rata. Tirando os excessos, seria natural o seu direito de protestar. Afinal de contas, está todo mundo meio que de saco cheio mesmo, né? E dá dinheiro a ele quem quer. Ele não está forçando ninguém. Porém, segundo diversos sites como Consciência Política, existe a alegação, cuidado com isso, de que ele faria coisas erradas que reproduzimos nesse momento literalmente. Veja só o que esse site escreveu. O blog, né? Antes de iniciar o Revoltados Online, o fundador Marcelo Reis criou diversos sites com oportunidades de negócios incríveis, desde ofertas de precatórios federais, créditos de ICMS e até mesmo venda de apartamentos no exterior. Marcelo Reis possui extensa ficha corrida de tentativas de golpe pela internet. Sugiro a você que seja cauteloso com essas informações, mas que busque mais informações sobre essa procedência ou não e cobre de seu líder algumas explicações. Mas tem um cara que tem enchido os brasileiros de orgulho, o Nilson Hideroni Ishii, conhecido como o japonês da Federal. Ele está sendo disputado a tapa pelos partidos porque é a cara do combate à corrupção. Ishii tem uma condenação por improbidade administrativa, tipo, ele e outras pessoas foram acusados de liberar o trânsito de mercadorias lá em Foz do Iguaçu. Eles receberiam números de placas para forjar falsa fiscalização e deixar produtos paraguaios entrarem no país. Foi expulso da Polícia Federal, chegou até a ser preso, mas foi readmitido supostamente por questões técnicas e, mesmo que seja condenado judicialmente em definitivo, o prazo para expulsão administrativa já prescreveu. Ah, Delcídio tinha dito que ele era um dos que vendiam informações sigilosas para a imprensa. O tal vazamento, saca? Sim. E o heróico promotor paulista Conserino e seus amigos? Ele quer prender o Lula por causa do triplex do Guarujá. Olha, Lula tem muito a explicar sobre esse imóvel, mas o Moro, que seria um especialista nesse tipo de delito, não foi adiante com a tal da prisão preventiva, mandou buscar e apreender documentos para tentar encontrar a prova cabal. A titularidade de um imóvel requer documentos, como no mínimo uma promessa de compra e venda, o que garante direitos ao verdadeiro comprador e a seus descendentes. Se foi um crime apenas tentado, as repercussões seriam mínimas. Mas por que Conserino acha que sabe mais que Moro e enquadrou Lula num montão de adjetivos? Vai saber. Conserino, diz a defesa de Lula, não é o promotor natural do caso. Isso é besteira burocrática? Pode até ser burocracia, mas não é besteira. Imagine que você tem um amigo promotor e quer se livrar de uma acusação que você poderia fazer. Pode pedir que ele te acuse, ele faz o inquérito dele, pede a tua absolvição e provavelmente o juiz vai seguir a orientação dele. E se for o contrário, você pede ao seu amigo promotor para abrir uma investigação contra alguém. O cara vai encaminhar ao juiz o seu pedido de indiciamento e o juiz poderá acatar esse pedido. Daí, se faz necessário para evitar esses tipos de trambiques que aconteçam sorteios eletrônicos. Além disso, existem outras regras a serem seguidas para que se chegue ao promotor natural do caso. Vamos imaginar, no campo da justiça, que de repente se descubra que foi feito um arranjadinho para que o processo da Lava Jato fosse distribuído automaticamente ou especificamente ao juiz Sérgio Moro. Toda a operação poderia cair, pois esse tipo de evento contaminaria toda a parcialidade da operação. O princípio é o mesmo, mas tem outras coisas. Conserino já prendeu pessoas sem prova, foi repreendido pelo juiz do caso e foi condenado por dano moral. Seu parceiro, promotor Blatt, segundo o portal Zero Hora Notícias, foi investigado por supostamente proteger um próspero empresário chinês e ajudar o pessoal do jogo do bicho. Tá na net, pesquisa aí.
De boa, a argumentação da promotoria foi muito tosca. Querendo dar uma lição de moral, disseram que dois líderes comunistas, Marx e Hegel, ficariam envergonhados com a ação de Lula. Hein? Marx e Hegel? Hegel não! Engels! Ou até Engels, se você quiser chamar. Só lembro de Chaves. Que burros! Dá zero para eles. Chega a ser uma peça deselegante, irresponsável e elaborada por pessoas de baixíssimo conhecimento jurídico e até filosófico. É tanta forçação de barra que nem a oposição engoliu. Precisamos ser prudentes, disse Cunha Lima. Vou dizer, isso parece até merda de estagiário. Falando nele, vamos a ele. Sérgio Moro, nascido em 72 em Maringá, recebeu o desafio de julgar o Petrolão e estranhamente ganhou o status de superjuiz. Moro se tornou um dos homens mais poderosos do Brasil e tem sido muito criticado. Um juiz federal de primeira instância se tornou o maior herói da República. E convenhamos, não é fácil mesmo enfrentar corruptos e é natural que ele receba críticas. Porém, aos poucos, com os detalhes das operações revelados, começamos a conhecer alguns abusos cometidos por esse juiz. Prender a cunhada do Vacari foi um abuso, pois ele confundiu as imagens dela com a de sua irmã e chamar um capoteiro para depor, como se pudesse testemunhar sobre uma organização criminosa financeira, foi um erro grotesco. Mas vá lá, o Ministério Público que errou. Não foi culpa do Moro. Ou foi? Porém, a partir do Moro, uma exceção virou uma regra. O abuso espetacular das prisões preventivas que trouxe a tortura psicológica de promotores na busca da delação. E qual o mal nisso? Afinal de contas, não estão prendendo os corruptos? Posso ser franco? Não confio integralmente nisso. Imagina como eram obtidas as confissões na Idade Média. Você viu imagens daqueles instrumentos de tortura? Alguém pode até dizer sorrindo, mas com certeza com aquilo ali o sujeito confessava o que fez e o que não fez. Esse é o problema. Vou dar um exemplo. Imagina a situação do Disseu. Um amigo dele, Fernando Moura, queria fazer uma delação premiada, mas não citou em seu depoimento o Disseu. Os promotores disseram para Fernando Moura que sem Disseu não tinha delação. Daí, no dia seguinte, o mesmo Fernando Moura disse que não citou Disseu porque alguém na rua teria ameaçado ele sobre seus netos. Daí, pensou melhor e agora ele iria falar a verdade, incluindo Disseu em seu depoimento. E os netos que se danem. Convenhamos, isso soa desmoralizante para o Ministério Público Federal. O abuso nas prisões preventivas passa a impressão de que você somente será solto se disser não necessariamente o que aconteceu, mas o que se quer que tenha acontecido. Está se admitindo um instrumento cruel de chantagem emocional. E o curioso é que a comunidade jurídica está calada, porque o momento admitiria essa exceção. Porque, observe, a exceção é proibida pelo texto constitucional. E a condução coercitiva de Lula? O Ministério Público disse, já fizemos isso dezenas de vezes, ninguém falou nada. Agora, porque é com Lula fica o maior mimimi. Mas esse é o problema, como admitiu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Foi preciso errar com o ex-presidente para que procedimentos fossem criticados. Porque o que garantiria ao cidadão comum os seus direitos se até mesmo o ex-presidente é tratado à margem da lei? Que Moro, com a devida vênia e sem ela também, foi deliberadamente seletivo ao excluir do seu período investigativo a época do ex-presidente FHC, sem nenhuma explicação técnica convincente. Ninguém bateu panela por isso. E a explicação dessa galera? É um lapso temporal grande e as investigações costumam se concentrar em ações mais recentes. E o pior é que tem gente que acredita nisso. E o PSDB é a principal força de oposição a Dilma, convocou oficialmente as manifestações do dia 13. Mas é o PSDB, o legítimo representante do combate à corrupção? Olha, talvez até seja. Mas tem umas coisas que precisam ser melhor esclarecidas.
Se o PT recebeu doações suspeitas de grandes empreiteiras, o PSDB também recebeu vultosas quantias das mesmas empreiteiras, mesmo sem estar no poder. E só o dinheiro do PT é corrupto. Aliás, para criar o Instituto FHC, o ex-presidente teria passado a sacolinha naquela época em jantar no Palácio da Alvorada. Isso registrado em reportagem de revista Época e tudo. Alguns de seus principais líderes foram citados pela revista Isso É no escândalo bilionário do Trem-Salão Paulista, que é um dos desdobramentos de uma investigação internacional envolvendo a Siemens, Alstom e grandes empresas de tecnologias. A coisa está rolando, mas diferente dos escândalos envolvendo o PT, tanto no Banestado como no Trem-Salão e tantas outras coisas, não aparecem os nomes dos políticos importantes sendo denunciados. É curioso isso porque Aécio já foi citado em diversas delações, até mesmo no escândalo de Furnas, onde, segundo denúncias, a ele sozinho caberia 1/3 da propina. Mas já não vê Aécio tão bonitinho, com olhinhos tão lindos. Ô Janu, ô Aécio. Tenho crise de riso vendo o Ronaldo Caiado do PMDB falando contra a corrupção. Feliciano e Malafaia falando contra a corrupção. Vão sair até de trio elétrico. O Partido Progressista atacando a corrupção. E o PSB, que nunca explicou a titularidade do jatinho que caiu, matando o futuro ex-herói da República, Eduardo Campos. Ele quer o partido, a saída de Dilma. Dilma é incompetente, de fato. Por causa de sua grosseria e onipotência, ela consegue rachar até com o PT, quanto mais com os demais partidos. Ela é uma técnica. Sabe aqueles chefes chatos que não ouvem ninguém? Ela não é uma política, e a sua arrogância conseguiu destruir as conquistas do sapo barbudo, companheiros. Factualmente, sejamos honestos. Não existe nada contra a presidente Dilma que justifique o impeachment. O Congresso já convalidou as pedaladas de 2015 e sobre a delação de Delcídio não existe provas até agora de nada do que ele disse. Porém, no mais acirrado ânimo parlamentarista, a turma quer tirar ela, com o patrocínio do grupo Plim Plim, Grupo Globo. Pois é, aquele grupo ético, imparcial. Só que ninguém entendeu até agora os desdobramentos do processo milionário da Globo, aquele processo tributário, que sumiu nas mãos da auditora Cristina Marins. Ela foi condenada, mas não existem corruptores. Acho que ela sumiu com o processo da Globo porque ela gostava do vídeo show. E o lance do triplex de Paraty, as investigações sobre a RBS no CARF, a sua menção no escândalo do HSBC. Mas o governo tem seus heróis. Lindbergh, que nasceu em 69, paraibano arretado, tem sido a voz do PT. Para quem não lembra, ele foi o líder dos caras pintadas e hoje é senador pelo PT. Ele não enxerga as besteiras do ex-presidente Lula, mas enxergava o Fiat Elba de Collor. E a heroína ex-amante de FHC, a polêmica Miriam Dutra, que recebeu dinheiro de FHC através da Brasif para não tirar a imagem de bom moço do cara. Imagem de bom moço para quem? Vendeu empresas brasileiras a preço de banana, foi beneficiário direto do esquema de compra de votos para a reeleição. Mas Miriam o amou e vendeu seu silêncio. E agora posa de paladina moral. E Renan, o maior aliado do governo. Renan tem um passado cheio de acusações, responde a vários processos. Renan será sempre, porém, um defensor da Dilma. Só que não. Dilma depende dele, mas ele anda refazendo, digamos, suas amizades. Domingo, dia 13, surgirão novas musas do impeachment. Povo na rua bradar ordem. Pessoas na defesa do Brasil. Querem salvar o Brasil da Dilma? É sério isso? E quem nos salva dessa galera? Sei lá, pedalinhos, barquinho de 4.000 conto de réis, um sítio que não é meu nem seu, um apartamento que não é meu nem seu, um outro apartamento do lado que não é meu nem seu. Tudo parece confuso,
Mas o que não me parece confuso é o esforço que estão fazendo para você, que está me assistindo, ter a impressão de que vive num país sem esperança, mas que essa esperança vai voltar quando tirarmos de cena o sapo barbudo e a dama de vermelho e colocarmos lá na presidência o cara que tem um amigo que tem um helicóptero e esse mesmo helicóptero pousou pertinho das terras da família dele com meia tonelada de cocaína e até hoje ninguém sabe de quem era aquela meia tonelada de cocaína. A Polícia Federal descobre nota fiscal de barco e de pedalinho, mas não descobre quem era o dono de meia tonelada de cocaína. Ah, se eu não posso confiar em partidos, quem sabe eu possa confiar na Bela de Rio Branco. Tá mais pra Dona Bela. Pobrezinha, humilde, já foi até empregada doméstica. Ela tem amigos banqueiros, mas isso não vem ao caso. Porém, não teve competência nem para criar um partido para concorrer à presidência. E acabou meio que ingressando alugando, sei lá. Imagina ela na presidência. Melhor não. Mas quem sabe o Temer, que representa o PMDB, pode nos ajudar contra a corrupção? Eita, ele é daquele partido que não quer tirar o Cunha da presidência da Câmara nem a pau. Quem sabe o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB, que responde a processos por corrupção, inclusive lavagem de dinheiro, que já foi cassado pelo TSE por abuso do dinheiro público. Aquele cujo pai tentou assassinar um deputado estadual porque esse deputado está falando mal do filhinho dele, o próprio Cássio. Esse tem moral para gritar contra a corrupção. Se tem, mas são todos heróis, heróis da República das Bananas. Mas deixa eu te dizer, a corrupção, ela está entranhada nas veias do ser humano, mas pode ser combatida se a gente parar para pensar e encarar a coisa com seriedade. Não basta governos caírem e juízes de direito continuarem ganhando perto de 100 mil por mês por conta de vencimentos imorais que desafiam o princípio da moralidade e da administração pública. Não basta juízes caírem se é permitido ao seu vereador ou deputado manipular vencimentos e viver com muitas regalias regadas do dinheiro de pessoas e empresas ou de golpes e trambiques, inclusive se apropriando de merenda das crianças. Não adianta cair em todos eles, e você pagar a propina para o policial ou obter favores especiais porque se considera especial. Então digo, aquele que não é corrupto e está me assistindo, que atire a primeira pedra. Os hipócritas apedrejarão a prostituta e vão tirar ela de cena. E enfim, virá a paz para os apedrejadores, que comporão seus prostíbulos, mas agora sob a proteção dos engavetadores gerais, como era antigamente, e com a conivência da mídia, como era antigamente. Mas valeu.